Ser policial é sair de casa para trabalhar sem saber se vai voltar. Mas a bandidagem dominar a situação é inadmissível. Mas como as polícias irão reverter a situação de caos implementada no país? Como perita criminal de local de crime, eu tive diversas vezes em locais que eu sabia que, se quisesse, eu não estaria aqui para trazer os casos e aprendizados para vocês. Assim como o próprio policial lá de Guarujá, o Patrick, que morreu em uma operação deflagrada depois de 2 policiais aposentados terem sido executados. Mesmo depois de aposentados, a pessoa que foi policial fica marcada. Mas por que faz o bandido atirar ou não contra a polícia? Já te digo de cara que é o respeito da população pela corporação. Saber que, se algo ocorrer, a resposta será mais dura que o cotidiano. Mas e no cotidiano, a polícia está sendo efetiva o suficiente para combater a marginalidade? Fica até o final que vamos discutir isso. Seja bem-vindo, eu sou Gigi Barreto, perita há mais de 10 anos. Já dá o like no vídeo e te inscreve no canal se você gosta de investigação, perícia criminal e mistérios, porque esse é o seu lugar. As informações que eu vou trazer, todas estão na internet. A partir delas, iremos discutir pontos polêmicos e necessários. Por isso, já envie esse vídeo para uma amiga, um amigo seu, porque quanto mais pessoas abrirem a mente, melhor. Vamos ao caso. Patrick Bastos Reis tinha 30 anos, era novo na carreira policial. Ele tinha só 5 anos. Ele era lutador de jiu-jitsu, casado e tinha um filho de 3 anos. Patrick ele nasceu e cresceu em Santa Maria. Segundo a avó dele, Nilza, ele vivia na casa dos avós, ele gostava muito dos avós. Inclusive, por causa do amor pela avó, livrou ele de não ser uma das vítimas lá do incêndio da Boate Kiss. Naquela época ele tinha 20 anos. Eu me lembro dos meus 20, né, gente? Adorava uma festa. Ele já tinha tudo comprado para ir com a namorada lá para Boate Kiss. E da noite da tragédia. Mas desistiu para ficar com a avó que não estava se sentindo bem. Logo depois daí do que aconteceu lá no Boate Kiss, ele decidiu se tornar policial. A mãe e a avó não queriam de jeito nenhum. Eu compreendo o sentimento delas, tá? Patrick, ele se mudou para São Paulo e se tornou policial militar desde 2017. Tem pouco tempo aí, 5 anos. Apesar desse pouco tempo, ele já era um boina negra. Como são chamados os PMs de São Paulo, que são da Rota, o grupo ostensivo Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Os integrantes da Rota, eles são norteados pelo lema dignidade acima de tudo. Eles estão ali no dia a dia para combater roubo a bancos, veículos, sequestros, ações terroristas, dentre outros crimes de natureza violenta. Fazem patrulhamento, intervenções, papel ostensivo, que é próprio da Polícia Militar, né? No dia 19 de maio, 2 PMs aposentados eles foram mortos no bairro de Morrinhos, no Guarujá. Homens passaram atirando de dentro de um carro. A inteligência da PM descobriu que tudo foi planejado pelos traficantes. Isso mesmo. Era um aviso para as polícias de que não entrariam mais em favela da Baixada Santista. Olha só, o policial não ia mais entrar lá. Veja tamanha ousadia, que ponto se chegou. E qual foi a resposta da PM? A Operação Impacto no Litoral. É exatamente uma resposta para os traficantes sobre os índices da criminalidade da região. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Eles queriam dar uma resposta sobre os índices de criminalidade para a população. Será que essa é a forma mais efetiva? Eu sou a favor que a polícia deve agir drasticamente em situações como essa, sim, para lembrar quem manda. No dia a dia, as polícias do Brasil fazem trabalho efetivo de coerção da criminalidade? Os índices do crime realmente estão diminuindo? O que tu tem visto aí na tua cidade? Conta aqui nos comentários. Então, bora lá. A operação, como foi direcionada, resultou na morte de mais um policial e ferindo 3. E como que tudo isso se deu?
Os traficantes responderam à ação policial, sim, essa operação do litoral, e bateram de frente. A polícia chamou de impacto litoral, eles foram lá, ó, e só queriam um policial na posição de desvantagem. E foi o que aconteceu no dia 27 de julho de 2023. Patrick e um colega, que os nomes não foram divulgados, sabiamente, né, corretamente, para não expô-los, patrulhavam uma área próxima da comunidade da Vila Júlia, lá no Guarujá. Isso perto de um túnel. Eles estavam passando ali e na parte de cima da região existem os snipers. Os caras são bons de mira. Eles estão ali armados e com comunicadores prontos para dar sinal e avisar se a polícia entrar na área ou ainda abater qualquer inimigo. A polícia naquele momento era o quê? Amigo ou inimigo? Depois de uma operação deflagrada, a polícia vira o que mais que inimigo. O tiro ele foi disparado numa distância entre 50 a 70 metros e atingiu a viatura dos policiais. Eu não entendo até hoje por que as viaturas não são blindadas. Reduziria consideravelmente o número de policiais. Será que é porque fica mais pesado e a velocidade de deslocamento numa perseguição policial não é a mesma? Não sei. Ou será porque é caro demais para os bolsos dos políticos? Me conta aqui também, tá? Mas vamos lá. Dentro da viatura, Patrick foi atingido no tórax e o colega na mão esquerda. Patrick ele chegou a ser atendido no pronto atendimento da rodoviária, né? Mas ele não resistiu. A perícia ela foi requisitada, lógico, e recolheu estojos de 9 milímetros. Por conta disso, inicialmente se falou em fuzil, né? Uma arma de cano longo para acertar tão longe, mas não, gente. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que a arma estava dentro de uma sacola e coberta com barro em um beco. O atirador teria escondido lá antes de fugir. Aí o que a polícia fez? A resposta foi imediata. As duas polícias civil e militar em conjunto, né, se uniram e deflagraram a Operação Escudo, com 600 agentes de equipes especializadas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, lá no litoral de São Paulo. Não foi só em Guarujá, não, foi no litoral. E invadiram, claro, a comunidade Vila Júlia. Lá, eles encontraram o saco com uma pistola, não um fuzil, tá? Uma pistola 9 milímetros. E aí, claro, a perícia vai ter aí o quê? A arma, estojo e munição usada. E aí vai fazer o quê? Comparação balística e determinar se foi ou não aquela arma. Mas dá para fazer mais perícias aí, tá? Eu vou te dizer qual outra perícia mais lá na frente, que vai ser crucial. Essa operação aí deflagrada, ela teve o nome de Operação Escudo. E com ela, mais de 10 pessoas da comunidade foram mortas. A alegação da polícia, lá nos boletins de ocorrência, né, feitos, é de que essas pessoas apontaram armas para os policiais. Já os familiares falam que não. Vamos lá. Alguns desses eu acredito que sim. Algumas dessas pessoas devem ter feito isso sim. Mas todos, não. Eu não acredito. Se o indivíduo apontar a arma para o policial, ele vai levar tiro. Para mim, isso nem se discute. O policial vai esperar receber tiro para depois decidir se vai atirar. Isso se ainda estiver vivo, né? Agora, executar por vingança para mostrar quem manda, aí eu discordo. O exemplo do que eu estou falando é a morte do Cleiton Barbosa Moreira, de 24 anos. Ele foi morto 2 dias depois, né, do policial Patrick, aí na operação, dia 29 de julho. A esposa dele disse que ele foi arrastado de casa para um mangue e fuzilado perto do filho de 10 meses. Ela confirmou que o marido tinha sido preso por tráfico de drogas em 2020, mas que trabalhava como ajudante de pedreiro. Já no BO, no boletim de ocorrência, os policiais disseram que Cleiton avistou a equipe, correu para um beco, apontou a arma para os agentes e morreu em confronto com a PM. Quem está falando a verdade? Tem como saber? Tem. As câmeras na farda dos policiais, as body cam. Agora, claro, as câmeras terão que ser analisadas pela perícia para confirmar se houve ou não adulteração, capite? Esse tipo de confronto aí deixa a população extremamente aterrorizada. Eu não tiro a razão. A polícia já tinha até o nome de um suspeito, tá? Do atirador, Erickson David da Silva, mas não conseguia pegar o cara sumiu e a população estava com medo. Mas esse medo e descontentamento com as polícias acabaram sendo usadas pelo tráfico. O atirador teve a audácia de fazer um vídeo. Meu apelido é Davinho. Eu quero falar pro Tarcísio e pro Derrite aí, ó.
Parar de fazer a matança aí, matando a pá de gente aí, inocente, querendo pegar minha família, sem que eu tenho nada a ver. Estão me acusando aí. É o seguinte, eu vou me intrigar, que não tem nada a ver, entendeu? E é isso aí. Nesse vídeo ele manda um recado para o governador e para o secretário de segurança. Ele diz que estão matando um par de gente inocente. Ele ainda diz não ter nada a ver com o caso, mas que vai se entregar, ou seja, ele é um herói. Elementos de um discurso persuasivo para obter apoio da população. E pior, virar o jogo de vez contra a polícia. Ele se entregou? Claro que sim. Ele se entregou na noite do domingo do dia 30 de julho. Ele sabia o que estava fazendo, tá? Quando fez esse vídeo se entregando, a polícia não o eliminaria. As consequências seriam muito desastrosas. Ele foi bem orientado. E de quebra, ainda usou o vídeo para fazer a população enxergar a polícia como aquela que age só quando um dos seus é morto e sai matando qualquer um que esteja pela frente. E as polícias não fazem nada para mudar essa imagem. Aí fica difícil. A própria Secretaria de Segurança Pública negou na segunda-feira, dia 31 de julho, que tenham ocorrido abusos, mesmo com 8 mortos até aquele momento. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele negou que tenha havido excessos e disse que a polícia atuou de modo profissional. Atualmente, o número chegou a 14. Até terça-feira, 1º de agosto, a polícia prendeu 35 criminosos, apreendeu mais de 20 quilos de drogas e 13 armas de longo e curto alcance. Isso deveria ser todos os dias, né, gente? Mas e aí, o tráfico recuou depois dessa Operação Escudo? Não! O que eles fizeram? Na terça-feira mesmo, mais ou menos 6 horas da manhã, outros 2 policiais foram baleados por criminosos. Eles estavam ali entre as ruas Evaristo da Veiga com Visconde de Cairu, lá no bairro de Campo Grande, em Santos. 3 homens chegaram num carro, desceram e foram até a viatura e atiraram. Na viatura estavam 2 policiais, um homem e uma mulher. A mulher ela foi atingida pelas costas, ou seja, eles chegaram por trás ali na viatura. Se as viaturas fossem blindadas, né? Os policiais revidaram a ação e houve muita troca de tiros. Isso só aumentou mais a tensão e terror da população. Nisso, a população fica contra quem? Me responda. Os criminosos voltaram para o carro tranquilamente, não, correndo, e fugiram em direção ao Morro do São Bento. A policial atingida, ela tem 34 anos e 10 anos de polícia militar. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Santos e está bem, tá? O outro colega não foi atingido. A perícia fez o local de crime, analisou a direção dos disparos e coletou muitas munições. Além disso, eles coletaram as imagens de segurança que a polícia usou para identificar os atiradores. A ação da polícia terminaria aí? Pelo que a gente conhece? Não, óbvio que não. Claro que diante dessa ação dos traficantes, a conta teve mais uma baixa do outro lado. A polícia militar iniciou uma operação lá no Morro São Bento, teve troca de tiros e um suspeito foi baleado. E foi de arrasta para cima. A perícia ela coletou uma arma para comparação balística com as munições deflagradas encontradas na perícia lá no local onde os 2 policiais foram alvejados, tá? Mas a Operação Escudo ainda não tinha terminado não. Na madrugada de quarta-feira, dia 2 de agosto, a Polícia Militar de São Paulo prendeu em Santos o último suspeito de envolvimento na morte do Patrick, tá? O irmão do Erickson, o atirador. Isso, mas não foi a polícia que o encontrou, não. Ele também se entregou. No mesmo dia, outro criminoso que participou do assassinato do policial, ele também ao entrar em confronto com a PM. Sobre o atirador. O atirador se apresentou com seu advogado, porque eles têm, gente, advogados criminalísticos, tá? Erickson David da Silva, conhecido como Davinho. Ele tem antecedentes por roubo e deixou o sistema penitenciário em 2016. No depoimento, ele alegou o quê? Inocência. Claro, né, gente? Até eu faria isso. Ele disse que já fez parte da quadrilha, que teria atuado em várias funções, mas que naquele momento ele estava redimido do crime. Na quinta-feira, 27 de julho, ele só estava na boca comprando maconha para o consumo próprio. Não é mais crime, né? Ele alegou que viu o tiro, mas que não foi ele. O tiro teria sido dado a esmo por outro criminoso. Bingo! Óbvio que ele diria isso também.
Mas isso pode ser verdade? Pode. Claro que pode, gente. A gente tem que ser imparcial aí. Aí, se eu fosse um perito envolvido no caso, eu chamaria a autoridade policial e diria, colega, ó, vem cá, tem como fazer DNA nessa pistola. A pessoa que atirou deixou células epiteliais no cabo, no gatilho, no pente, no ferrolho, em quase toda a pistola. É só comparar com o DNA do Edson, meu chapa. E bingo! Tá vendo aí, governador, para que serve a perícia criminal? Fala que eu te escuto. Não, deixa, tu me escuta. Falando em governador, depois desse caos, ele anunciou que vai aumentar o efetivo policial na Baixada. Inclusive vai criar uma unidade policial lá, boa. Espero que ele chame remanescente de concurso ou faça outro concurso, né? Porque se ele for tirar de onde não tem para colocar lá, o negócio fica... Será que é isso que ele vai fazer? Não, não é possível. Responde aí, se você souber, tá? Me dá aí uma luz. Esse assunto, ele é polêmico e é importante e rende. Por isso, manda para mais pessoas. E eu vou ficar por aqui. Mas tem vídeos na playlist Olhar Pericial para você maratonar. Aproveita e me marca nas redes sociais, porque eu faço com tanto carinho para vocês, tá? Beijos e até o próximo vídeo.